Olá, bom dia. São 11 horas e 33 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é Horácio Andrés, CEO da Companhia de Transporte de Gás, a CTG. Horácio veio explicar o que é um gasoduto virtual e por que ele é ideal para pequenas e médias cidades. O Brasil produz aproximadamente 110 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Fazer com que esse gás chegue a um número maior de empresas e residências pode contribuir com a economia e o uso de uma energia limpa. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do nosso programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe todos os alertas com os nossos vídeos ao vivo diariamente. Primeiro vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes do dia começa com o Ibovespa. Apesar da queda de 0,32% para 85.550 pontos na sexta-feira, o principal índice da B3 encerrou a semana com valorização de 1,44%. Mesmo com os altos e baixos do mês, até aqui o indicador se mantém em alta no ano, com ganho de 34,2%. Agora há pouco, o indicador estava em baixa de 0,81% aos 84.858 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar teve um comportamento oposto ao do Ibovespa. Fechou a sexta-feira em alta de 0,58% aos R$ 3,41. Mas, na semana, ele acumulou queda de 0,48%. A indefinição política no mercado interno e as incertezas no cenário externo vão continuar pressionando a divisa americana nesta semana. Há 15 minutos atrás, o dólar estava em alta de 1,03% aos R$ 3,44, quase 47 centavos. 45 centavos, desculpa. E para fechar o giro deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é Justiça, o foro restrito tira 95% das ações do STF. O segundo destaque é a compra da Eletropaulo, a italiana Enel questiona as operações da Eletropaulo. E o outro destaque é o governo ainda não chegou a um acordo para o Rota 2030, que vai substituir o Inovar Alto, um programa de incentivo para as montadoras. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é o empresário Benjamin Steinbrück. Aos 65 anos, Benjamin enfrenta os primos em uma disputa pelo controle das empresas do Grupo Vicunha e terá de definir o que fazer com sua participação na Uzi Minas. Além desses dois grandes problemas, o empresário ainda encontra tempo para cuidar da revitalização do Jockey Clube de São Paulo, um projeto que busca aumentar a visitação do local com um imenso parque público. Saiba o que Benjamin está pensando sobre todos esses temas e qual é a sua estratégia para superar esses desafios no texto na revista que está nas bancas ou nas plataformas digitais da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar o nosso assunto da semana: por que investir na construção de gasodutos virtuais? Hoje não teremos a participação do nosso analista de economia, Luiz Arthur Nogueira, que está em outro compromisso, mas eu volto no final aqui para o telão para mostrar a agenda da semana. O Horácio Andrés, da Companhia de Transporte de Gás, está aqui conosco e eu gostaria que ele começasse falando... Horácio, bom dia. Bom dia, Márcio. Começasse explicando o que é um gasoduto virtual e qual que é a diferença para um gasoduto tradicional que a gente mais conhece, né? Tá, muito bem. Os gasodutos virtuais são um modal alternativo aos gasodutos dutoviários, né? Que são aqueles conhecidos, ou seja, os dutos que se ocupam de transportar o gás de um centro de produção a um centro de consumo. Lo de gasoduto virtual, que é uma marca registrada pelo nosso parceiro tecnológico e que nós, portanto, utilizamos, é uma forma alternativa de poder levar o gás desde uma disponibilidade de molécula a um centro de consumo por vías rodoviárias, para lo cual el gas tem que ser tratado de maneira a termos economicidade de transporte, ou seja, podermos transportar uma quantidade de energia
sobre a qual a incidência do custo de transporte não a deixe sem ser competitiva perante outros energéticos. São duas as maneiras que nós temos de processar ou de tratar esse gás aos efeitos de fazer um transporte econômico. Tá. Uma é a compressão, e isso se denomina GNC, gás natural comprimido, processo por el qual as moléculas se compactam, isso significa a compressão, fazendo com que nós consigamos a pressões de 250 bars, alguma coisa como 100 vezes a pressão do pneu de tu carro. Tá. Nós coloquemos eles em ampolas de aço ou outros tipos que também existem. Coloquemos então uma quantidade de energia suficiente para que em uma carreta que contém várias destas ampolas nós tenhamos condição de transportar um volume econômico. Esse volume transportado é alguma coisa del orden de los 6.000 metros cúbicos. E isto faz com que aos custos de rodagem que temos no Brasil, e isto mais ou menos igual no resto da América do Sul, nós consigamos levar com economicidade esse gás em distâncias de até 180, máximo 200 quilômetros. Tá. Além disso, o valor que agrega o transporte faz com que o preço final da molécula não seja mais competitivo e, consequentemente, não será aceito pelo consumidor. E por que fazer esses gasodutos virtuais? Porque o gasoduto tradicional é muito caro para se fazer? Bom, toda vez que existe um gasoduto virtual, ele só consegue ser exitoso e viável onde o ducto não está. Tá. Ele não vai competir nunca com o gás levado por ducto. O que acontece é que os ductos têm um investimento muito significativo a ser feito na hora zero. 100% do investimento é feito antes de vender o primeiro metro cúbico. Normalmente a disponibilidade de capital precisa ser muito grande antes de você vender isso. As condições nunca são ideais para isso, né? Acontece que os ductos se dimensionam por um consumo previsto de acá a 8, 10 anos. E há um ramp-up de chegada a esses consumos. E isso, em definitiva, determina a equação econômica que vai fazer com que as companhias distribuidoras que fazem estes investimentos entendam de que tem um retorno ao capital nos tempos por ela pretendidos. Sim. Ou não. Então, isso faz com que centros aparentemente de importância muito significativa não sejam os primeiros a receber o gás nessa linha de necessidade de canalizar os recursos a los projetos com maior rentabilidade, naturalmente. Por isso que nos surpreendem, por vezes, algumas coisas. Nós temos aqui, em volta de São Paulo, que estamos na região com maior densidade de dutos enterrados para a distribuição. A distribuidora local com gás é quem mais quilômetros de dutos tem. No entanto, isso, dentro de sua área de concessão, alguns polos muito importantes, como Campinas, tem gás faz só 5 ou 6 anos atrás. Não tinham antes. Como também não tinha Santos, faz 10 anos atrás. E Santos, que ainda é muito próximo, né, da bacia de Santos, que teria uma distribuição muito... A fonte é muito... Em Cubatão tem um ponto de tomada. Pero é assim, isto é natural. A empresa privada tem que avaliar suas rentabilidades e o retorno a seus investimentos. Isto não é nada novo. E estas empresas distribuidoras concessionárias, ainda que tendo um contrato de concessão que las obriga a ter um determinado ritmo de crescimento de dutos, tinha-se muito para fazer no momento da concessão, então tinha muitas escolhas de onde fazer primeiro. Os gasodutos virtuais, seja com GNC ou, continuando com a questão anterior, seja com GNL,
GNL é gás natural liquefeito. Liquefazer o gás se faz por criogenia, se enfria o gás a menos 150 graus para que ele fique líquido. E agora lo envaso em tanques térmicos e consigo, desta maneira, ter uma capacidade de transporte muito maior. Tá. Tanto com o GNC como o GLP? Os dois são... O GNL. GNL, desculpa. GLP é gás de petróleo, é outra coisa. Estamos falando sempre do gás natural. Com GNC, te falei, um caminhão pode transportar nas condições de rodagem que impõe a lei de transporte brasileira. Eu posso rodar com até 6.000 metros cúbicos. O peso desse conjunto fica no limite quando eu carrego tão somente 6.000 metros cúbicos. Tá. Uma carreta de GNC carrega 6.000 metros cúbicos, ou seja, alguma coisa como 4.500 kilos de gás, pero pesa 49.000 kilos, porque o vacilamen, onde a ampola de aço é muito pesada. Muito pesado, né? Para garantir segurança, menos risco. É fundamental. Não se pode imaginar em colocar gás a 250 bar se o elemento esse não atende às normas específicas. Por outro lado, quando nós fazemos GNL, o GNL se produz em baixa temperatura criogênica, repito, menos 150 graus centígrados. Porém, se eu tenho muito baixa pressão, 2 bar, 3 bar, 4 bar, muito pouca coisa. Então agora eu consigo encher tanques térmicos que me permitam manter esse gás frio para não se regasificar. E agora eu levo até 30.000 metros cúbicos. Ou seja que eu viajava levando 6, agora posso viajar levando 30. Produtividade muito maior, né? Consequentemente, ainda que sendo o custo de liquificar maior que o custo de comprimir, quando o volume se destina a distâncias maiores que 180, 200 kilómetros, e agora falamos de 300, 400 ou 500, o modal que se aplica é o GNL. Entre eles, eu acho que eu tenho absoluta certeza que são complementares. Não é ganhando do outro, são complementares. O GNL se justifica para grandes distâncias ou ainda em distâncias menores, aquelas nas quais o GNC é economicamente viável, mas eu tenho volumes muito grandes. Nesse caso, a frequência de viagens, a logística com GNC, imagina um consumo de, sei lá, 100.000 metros cúbicos. ¿Verdad? Eu estou levando de a 6.000 metros cúbicos. Vou precisar ter 16 viagens por dia. Ainda que perto, 150 quilômetros, são 16 viagens por dia. É muita viagem, é muito risco, é muita coisa. Mientras que com GNL, eu só faço 4 viagens. Você diminui tudo, né? E atendo isso, ou até poderia usar transporte de maior capacidade e poderia fazer 3 viagens. Horácio, vamos fazer um rápido intervalo aqui, depois você volta falando como que está esses projetos em cidades e também do biogás, que é algo muito legal. Então a gente volta em 2 minutinhos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. E comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte,
o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com Horácio Andrés, CEO da Companhia de Transporte de Gás. A gente prometi falar sobre onde estão esses gasodutos virtuais instalados, como que fica o biogás, mas acho que eu queria dar um passo atrás para falar um pouco da legislação, para todo mundo saber como que é essa legislação em volta do gasoduto virtual. Ela é da ANP, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, a atividade de distribuição de gas natural vía modos alternativos, GNC, es del ámbito de la legislación de la Agencia Nacional de Petróleo. Nuestras autorizaciones para la actividad para desempeñar esta actividad, son dadas por la Agencia Nacional de Petróleo, son de orden nacional. Para eso, la legislación vigente es la resolución 041, que establece cuáles son las obligaciones y los criterios para esta actividad. Esta resolución 041 sustituyó la anterior 243 después de una consulta pública donde las cosas se ordenaron, se clarificaron un poco. Estamos hablando de legislación que comenzó en el 2004, ¿no? Es cosa nueva, ¿no? Antes del 2004 esto no existía. ACTG fue la segunda empresa homologada por la ANP e inició su actividad en septiembre del 2005. En esta última revisión se hizo una alteración creándose un modelo de negocio que se denominó en la época de proyecto estructurante. El proyecto estructurante es una figura de negocio en la cual tiene dos participantes. Una empresa distribuidora, concesionaria, como Acongás, concesionaria de la distribución de gas por ductos, y una empresa distribuidora de gas natural comprimido. La empresa concesionaria en una determinada región cría una malla secundaria de ductos, contrata a nós, a una empresa de nuestro tipo, a quien le entrega o gas en su base de compresión, en este caso nuestra unitativa, comprimimos el gas, almacenamos o transportamos o estoqueamos en aquel local y lo reducimos de presión y entregamos en la red. Este es un modelo interesante de negocio cuando, como en el caso de San Pablo, termina teniendo un significativo apoyo para la viabilización, que es lo que a CESP tem feito com as portarias 210 e 330. Você acha que a agência estadual, do Estado de São Paulo, que regula las actividades de saneamiento y distribución de gas. Por medio de esas dos disposiciones, de esas dos regulamentaciones, permiten a la compañía distribuidora concesionaria que los costos agregados à molécula em conceito de compressão, liquefação, transporte, descompressão, entrega, sejam custos que até determinado volume passem ao OPEX de la companhia, ou seja, a massa de consumidores paga isso. Claro que isto representa muitíssimo pouco, porque en el caso de la compañía distribuidora Acongás, ella está autorizada a hacer proyectos estructurantes hasta 1%
do volume que distribui. Para as outras duas empresas distribuidoras do estado de São Paulo, Gas Natural São Paulo Sul e Gas Brasiliano, 3%. São empresas de menor volume distribuído. Então, e esto é muitíssimo eficiente. Isso, por exemplo, levou esse projeto do gasoduto virtual para Campos do Jordão. É um exemplo. Claro, um exemplo. Como vocês estão. Nós temos hoje 3 projetos estruturantes em operação. O primeiro, que já está cumprindo o terceiro ano, finalizando o terceiro ano, foi feito para Analândia, que foi o primeiro projeto estruturante que se fez no estado de São Paulo. Tá. Perto de Pirassununga, ali, da região, né? Não, Gavião Peixoto, né? Analândia fica São Carlos para frente, Isso. na direção Araraquara. Depois veio um segundo projeto estruturante, que é o da cidade de Campo de Jordão. Exemplo típico do que significa a inviabilidade econômica de criar um duto de transporte. O acesso por duto a Campo de Jordão, por todo o que representa a subida da serra e demais, é uma obra de um valor bem diferenciado se comparado com tender um duto à margem da Dutra, por exemplo. Então, a chance de um polo de consumo como o Campo de Jordão vir a ter um gasoduto que a abasteça são realmente muito remotas. Assim, com este projeto estruturante, a Comgás fez uma rede de quase 20 quilômetros lá e se estão atendendo a hotelaria, restaurantes, residências, en lo que sería el proyecto estruturante, digamos, más típico, ¿no? No hay ningún cliente que sea una áncora que justifique el proyecto, y sí la demanda de una población, y son múltiples consumidores que van creciendo. También esas distribuciones por gasoducto virtual tienen un ramp-up de crecimiento. Por último, nós temos feito un proyecto estruturante ahora para um perfil de consumidor muito diferente, puramente indústria, em Jarinu, Atibaia. É um polo industrial muito grande, esse que temos hoje com maior consumo. Já é um projeto bastante interessante em consumo, está no ordem dos 500 e poucos mil metros cúbicos por mês. E a vantagem desse gás encanado, seja pelo gasoduto tradicional ou virtual, é o custo mais baixo e a alta disponibilidade que o consumidor residencial, industrial ou comércio vão ter sempre. Claro. As vantagens do gás natural perante qualquer outro consumo são bem conhecidas, mas podemos destacar o fato de ser, perante qualquer dos outros, ele ecologicamente mais correto. Não é um limpo absoluto, porém é o menos sujo, ¿verdad? Lo cual, por muito tempo, tem sido a grande solução desde o ponto de vista ambiental. Eu falo da grande solução por um tempo, né? Fui um pouco audaz na forma de apresentá-lo, porque não podemos esquecer que estamos em uma nova corrente, verdade? E você deu uma palavrinha lá no início desta segunda parte da conversa e falaste de biogás, né? O que é o biogás e como a gente pode chegar nesse biogás, né? Bom, biogás, em linhas gerais, é um gás pobre que se produz a partir de resíduos animais, a partir de los residuos de la producción de álcool y azúcar, a partir del lixo orgánico, a partir de los residuos orgánicos industriales, todos ellos capaces de, en un proceso anaeróbico, a presión y temperatura controlada, poder crear la descomposición de la materia orgánica, hasta a morte da mesma, y con eso la producción de gases, que son estos biogases. O Brasil está acordando fortemente para esto, para los biogases y también para el gas de aterro sanitario. Y para nós entra en un foco de negocios a futuro muy importante. Vamos a llegar lá. El biogás, entonces, cuando producido y lavado, es una fuente de producción
de metano. Sim. Metano es el componente fundamental del gas natural. Un gas natural tiene 94, 93, 96, 97% de metano. El biogás, cuando purificado, me permite tener un biometano. Este sí, absolutamente limpio. El gas natural es el más limpio de los que usamos hasta hoy. Por en este es absolutamente limpio y no solo absolutamente limpio. Él es un gas que lo podemos llamar de renovable, porque todos los días tenemos residuos animales, todos los días tenemos residuos orgánicos de industrias, todos los días tenemos lixo, todos los días producimos cana, o por lo menos durante 9 meses del año, y esos productos son la fuente de este metano. Esto desde el punto de vista ambiental tiene una infinidad de ventajas. No solo las vantagens de él y ser limpio, sino que si hacemos gas, dejamos de jogar a la atmósfera todo lo que esos mismos residuos estarían jogando. O sea, no solo creamos un combustible limpio, sino que além do mais, hacemos con que el daño ambiental que era producido por todos aquellos rejeitos antes de se convertir en biogás y posteriormente en biometano, estaban produciendo. Entonces, el crédito ambiental é muito alto. Horácio, nosso tempo já está esgotado. O biogás a gente vai ter que conversar Com numa outra oportunidade. Quando ele entrar no sistema, acho que é o 3.0, a indústria 3.0. É isso. Você volta aqui para conversar com a gente. Obrigado, viu? Márcio, muito obrigado. Bom dia. Eu vou me levantar agora que você já entendeu como funciona o gasoduto virtual, essa ótima oportunidade sustentável e para levar o gás para as outras cidades. Vamos falar agora como é que vai ficar a agenda da semana, com o que de mais importante pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e os seus negócios. Hoje, a zona do euro divulga o PMI Markit de abril. O índice Gestores de Compras é um indicador que mostra a situação dos setores industrial e de serviços e serve de referência para saber como está a atividade econômica. O interesse do mercado é saber como foi a atividade no mês de abril, que abre o segundo trimestre do ano. A expectativa é de um desempenho mais moderado na comparação com o período anterior, o que pode reduzir a expectativa de crescimento global para este ano. Na terça-feira, continuamos no exterior para saber como está o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Tudo leva a crer que esse indicador que mede o gasto dos consumidores continuará bem acima dos 100 pontos, ou seja, mostrando a confiança na economia americana. Mas ele já chegou a estar acima dos 130 pontos no começo do ano e deve registrar por volta de 126 pontos em abril. Já na quarta-feira, o destaque é o Brasil e o investimento estrangeiro direto. Eu gosto desse indicador porque ele demonstra o capital produtivo investido no país, ou seja, em fábricas e na geração de empregos. No ano passado, o IED foi de 75 bilhões de dólares e neste ano a projeção é de 80 bilhões de dólares. No mês, a expectativa é que tenham entrado 4 bilhões de dólares em investimento direto no país. Eu passo para a próxima tela e o assunto é o Japão. Na quinta-feira será definida a taxa básica de juros do país e a expectativa é de uma manutenção de menos 0,10%. Sim, o juro no Japão é negativo há quase 2 anos para incentivar a população a gastar a poupança. O Japão tem uma alta poupança interna. Com uma taxa de desemprego de cerca de 2,8% e uma inflação estável, os japoneses precisam fazer a economia movimentar. No Brasil, o movimento é o oposto. O Banco Central deve baixar os juros para 6,25% para incentivar os empresários a trocar o dinheiro investido por investimento no negócio e na geração de empregos. E é a situação do emprego que vamos saber na sexta-feira com a PNAD contínua do IBGE. A expectativa é de um aumento de 2,6% para 13% da população economicamente ativa. Realmente não está fácil fazer a economia voltar a crescer com criação de novas vagas de trabalho. Chegamos ao fim deste Dinheiro na semana de 23 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E todo dia, às 5h30 da tarde, você fica com o Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia de política e da economia, com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!